Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana, mais uma aula de história. Antes de começar a aula, eu gostaria de agradecer a todos que participaram do Drive. Superamos a presença do primeiro Drive. Muita gente participou, passou lá, acenou, levou cartaz. Então foi muito legal, muito divertido e matamos um pouco da nossa saudade. Então, hoje a nossa aula de História está aí a agenda, atividade páginas 108 e 109, 22 de setembro de 2020 e atividade extra, páginas 113 e 114. Nosso tema hoje é a escravização dos africanos. Entre os séculos 16 e 19, milhões de mulheres, crianças e homens africanos foram trazidos à força da África em navios negreiros. Como vocês podem observar nessa imagem de fundo dos nossos textos, coloquei a imagem de um porão de onde eles ficavam dentro do navio e eram trazidos à força da África. Nessas condições aí, todos amontoados. Essas pessoas não eram escolhidas ao acaso. Muitas delas exerciam atividades em seu lugar de origem. Eram ferreiros, agricultores, carpinteiros, entre outros. Elas tinham algum conhecimento, por isso eram escolhidas lá na África e eram trazidas à força para o Brasil. Nessas viagens, os africanos eram submetidos às condições desumanas. Eram transportados acorrentados no porão dos navios e muitos morriam durante a travessia do oceano, por doenças, fome ou sede. Outra imagem ainda, os negros amontoados eram transportados acorrentados e, como a viagem era muito longa, muitos não conseguiam chegar ao Brasil. A aglomeração deles aí todos juntos facilitava a transmissão de doenças, né? O surgimento de doenças, e também eles passavam muita fome e muita sede. Ao desembarcar nos portos das áreas coloniais, essas pessoas eram vendidas a proprietários de terras que as escravizavam. Os escravizados eram obrigados a trabalhar para esses proprietários sem direito à remuneração e em péssimas condições. Inicialmente, os escravizados foram levados para trabalhar nos engenhos da cana-de-açúcar, mas também na mineração e mais tarde na cultura do café. Como vocês podem ver na imagem, eu coloquei a imagem do engenho, cana-de-açúcar, da mineração e também da plantação de café. Nos períodos de crescimento das lavouras cafeeiras, o tráfico de africanos escravizados se intensificou, mas os escravizados nunca aceitaram passivamente a escravidão. Pequenas revoltas surgiam, ataques aos feitores e mortes eram comuns. Em diversos portos ao longo da costa africana, a prática de escravizar inimigos de guerra já existia entre os povos que ali viviam. Então, eles já tinham essa prática na África. Quem perdia na guerra era escravizado. No entanto, os europeus transformaram esse costume em uma atividade comercial, pois esses escravizados passaram então a ser vendidos e se tornou um comércio muito lucrativo para os europeus. Os escravizados eram trazidos para o Brasil e desembarcavam principalmente no porto do Rio de Janeiro ou de Salvador. Lá mesmo eles eram vendidos a colonos e levados à força para os locais de trabalho. Pessoas de todas as idades eram obrigadas a embarcar nos navios negreiros. O trajeto do navio pelo Oceano Atlântico era realizado em péssimas condições. Muitos não resistiam à viagem. As más condições dos navios facilitavam a propagação de doenças, como falei antes, causando muitas mortes.
muitas mortes. Por isso, esses navios também ficaram conhecidos como tumbeiros, numa referência às tumbas onde as pessoas mortas eram depositadas. O comércio de pessoas escravizadas enriqueceu muitos comerciantes portugueses e também africanos de diversas partes da África que viviam do tráfico. Então, algumas pessoas que participavam desse tráfico na África capturavam os africanos e vendiam para os portugueses, e esse era um comércio muito lucrativo. Desde o começo da colonização, no século XVI, os portugueses já traziam africanos para trabalhar como escravos nos engenhos da cana-de-açúcar instalados em território brasileiro. A população africana escravizada também foi levada às regiões das minas para trabalhar na extração de ouro e diamante. Ao longo do século XIX, houve um grande crescimento econômico com a expansão do cultivo de café no Rio de Janeiro e em São Paulo. A mão de obra escrava passou a ser usada também nos cafezais. Em 1850, quando o tráfico de africanos escravizados para o Brasil foi proibido, muitos fazendeiros passaram a comprar pessoas escravizadas de outras regiões brasileiras. Em 1850, foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz, em que proibia o tráfico de africanos para o Brasil, e então os fazendeiros começaram a comprar escravos de outras regiões de dentro do próprio Brasil, de dentro do próprio país. Embora pertencentes a diferentes povos africanos, todos os escravizados chegavam ao Brasil como negros da Guiné. Recebiam esse nome porque os traficantes de escravos chamavam de Guiné a costa ocidental da África, de onde saíam os navios negreiros. Essas populações, no entanto, tinham diferentes origens, bem como hábitos, costumes, saberes e línguas próprios. As principais origens de escravos africanos trazidos para o Brasil entre os séculos XVI e XVIII foram da atual região do Golfo da Guiné e dos atuais países Angola e Moçambique. Esse fluxo dependia dos diversos grupos comerciais de traficantes de escravos, portugueses, africanos e brasileiros. Então agora vamos falar um pouquinho da África, vamos conhecer um pouquinho desse continente. É um continente multicultural, formado, mudei aí o fundo da nossa aula, dos nossos textos, e ele é formado atualmente por 54 países. Se no Brasil encontramos tantos costumes e crenças diferentes, imagine um continente 3 vezes maior que a Europa. São povos falantes de mais de 1000 idiomas e dialetos variados, com hábitos muito distintos entre si. Os grupos africanos trazidos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX também eram muito variados. Havia bantus, benguelas, sudaneses, entre outros. Como vimos, cada um desses povos tinha suas próprias tradições, crenças, hábitos e idiomas. Ao serem escravizados, embora tivessem seus laços com a família e o seu grupo rompidos, os africanos ainda carregavam consigo seus costumes e crenças, além de conhecimentos muito antigos, inclusive nas áreas da agricultura e metalurgia. Então, embora eles eram separados da família e dos seus grupos, até mesmo para evitar que eles fizessem rebeliões, eles eram colocados misturados, mas mesmo assim eles carregavam ainda os costumes e as crenças e, inclusive, conhecimentos muito antigos. Quando chegavam ao Brasil, os escravizados precisavam aprender a se comunicar, tanto com grupos de africanos diferentes do seu, quanto com pessoas que falavam português. Assim, aos poucos, a partir dessa interação entre diferentes culturas, uma nova identidade foi se formando entre os africanos e seus descendentes nascidos no Brasil. Então, nós já estudamos um pouco sobre esse momento do Brasil, o momento da escravidão.
o momento em que os negros sofreram muito com todo esse jeito de ser tratado. É um povo que merece muito nosso respeito, o nosso carinho, o nosso cuidado. Ainda existe muita discriminação referente à cor. Então, que aprendamos desde cedo, desde criança, que somos todos iguais, que não podemos desrespeitar ou não gostar de uma pessoa por causa da cor. Isso são coisas que vêm de muito antigamente que devem ser quebradas. A escravidão já acabou no Brasil, durou muito tempo, mas já acabou. E nós devemos reconhecer que esse povo foi quem ajudou em todo o trabalho de evolução e de desenvolvimento brasileiro. Com o seu trabalho braçal, os negros faziam todo tipo de trabalho na fazenda, na cidade. Eles trabalhavam de todas as maneiras, nas ruas, eles vendiam as coisas de seus senhores, trabalhavam na casa dos senhores. Então, todo tipo de trabalho, quem fazia eram os negros, os africanos escravizados. Chegou o momento da pausa, o momento de realizar a atividade. Em seguida, teremos a correção. E um beijo e até a próxima aula.